seja o teu nome. Noite, por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temo
Olá, irmãos. Boa noite. Como vão? Você sabe o que é um PNA? PNA é um povo não alcançado. É um povo que a quantidade de cristãos é tão pequena, ou ela nem existe, que ela é considerada um povo que nunca foi alcançado pelo Evangelho. Durante a semana, a gente vai, no grupo da igreja, conversar um pouquinho mais sobre isso, por meio de um vídeo. Mas hoje, para a gente começar o nosso momento missionário, vamos falar nosso tema e nossa divisa? Nosso tema que está lá, nosso tema é Viva o Poder de Transformar. E a nossa divisa está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 é: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que a gente possa usar esse poder para compartilhar o amor de Deus pelas pessoas. Que a gente possa usar esse espírito de amor e de equilíbrio para compartilhar o amor de Deus sobre as pessoas e assim o Evangelho, o reino de Deus, possa alcançar mais pessoas. O projeto de hoje, como eu disse, ele vai falar sobre um povo não alcançado, que é o povo Iau, que vive no norte de Moçambique. Uma das características de Moçambique, é interessante dizer isso logo no início, é que é um país onde há muito casamento infantil. No ranking dos países que mais casam crianças, Moçambique está em 6º colocado. E o projeto de hoje é o projeto UMI, que em português significa Projeto Vida. Ele trabalha com meninas desse povo. Ele começa a partir da conversão de uma menina desse povo. Uma menina se converte e os missionários Eli e Ana Costa entendem que precisam começar um trabalho diretamente com esse povo. E eles começam o projeto UMI. Eles hoje trabalham com 35 meninas e, dentre os muitos temas, eles ensinam educação financeira, eles ensinam trabalhos manuais, como crochê, ensinam esporte, como futebol feminino, ensinando e dando possibilidades maiores de vida para aquelas crianças. Eles trabalham numa região onde a maioria ou é muçulmana ou é católica nominal. Então, por meio do esporte, por meio dos trabalhos manuais, da educação financeira, eles vão levando o Evangelho, eles vão levando os valores do reino e expandindo o reino de Deus, ensinando não só o amor de Deus por essas meninas, mas que elas precisam compartilhar esse amor com as pessoas. E assim, colocando desde o início o DNA missionário, o amor pelo anúncio do reino, para que essas meninas possam continuar espalhando o amor de Deus e finalmente podemos declarar que esse povo é um povo alcançado. Um povo que tem condições que as próprias pessoas que vivem ali, que são daquele povo, possam estar levando o Evangelho. As próximas metas desse projeto são palestras sobre prevenção de violência e abuso sexual, palestras sobre cuidados com a saúde, a importância da educação, autoestima e alguns outros temas. Que você possa estar orando pelos missionários Eli e Ana Costa e pelo projeto UMI durante essa semana. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a continuarmos levando o Evangelho e contribuindo com a campanha de missões. Um abraço, fiquem com Deus. Senhor.
te louvar. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ardente louvor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra me salvar, morto pra me salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sai, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sai, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sai, só tu nos podes dar,
mais perto, mais seguido, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo para os céus. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos e o desejo do meu coração é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos em cada uma das suas necessidades, suprindo e abençoando-os nesse momento em que nos encontramos ainda isolados pela circunstância da pandemia. Mas o desejo do meu coração é que na continuidade deste culto, os nossos corações agora estejam atentos à palavra de Deus, dando continuidade ao nosso tema anual, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias. Eu gostaria de estar lendo na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, os versículos 18 a 20. Colossenses, capítulo 1, versos 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, gratos pela oportunidade que nos dás de podermos abrir a tua palavra e, junto com a tua igreja, exaltarmos o teu nome, debruçarmos os nossos corações para que, através da tua palavra, da ministração do teu Espírito, o Senhor mesmo esteja falando com cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, a real necessidade de cada um, mas que nesse momento a tua palavra venha como bálsamo, como conforto, como uma esperança viva, mas também como um desafio para o nosso dia a dia, na vida em comunhão com o Senhor e em serviço ao teu reino. O desejo do meu coração é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos aqui olhando a primeira carta, ou melhor, a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje eu gostaria de estar abordando o subtema A Divindade de Jesus e Sua Soberania sobre a Igreja. Domingo passado, dentro do nosso tema anual, falei que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, eu preciso ter
uma plena compreensão da divindade de Jesus e sua supremacia, sua soberania sobre a criação. Falei que até aqui, né, Paulo estava mostrando que a salvação foi obra de Deus efetuada cabalmente através de Jesus, fazendo um combate às heresias que estavam se infiltrando na igreja, fazendo do homem e suas obras, bem como de seres angelicais, coautores da própria salvação. Paulo, então, começa a apresentar o Filho amado, pelo qual o Pai nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o seu reino, para o reino do seu Filho amado, através da redenção, da remissão dos pecados. E esse Filho amado, segundo Paulo, é a imagem do Deus invisível. Paulo começa a apresentar Jesus Cristo como sendo a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. E ele, Jesus, é o Verbo que encarnou. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que Paulo está dizendo que Jesus é Deus. Assim sendo, ele é superior a todas as coisas criadas, pois tudo, absolutamente tudo, foi criado por ele e para ele, e nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste. Hoje, eu gostaria, então, de estar compartilhando com a igreja que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio às heresias, preciso ter uma compreensão da divindade de Jesus e sua soberania sobre a igreja. A soberania, o poder, a autoridade de Jesus não estão somente estendidos sobre a criação, sobre a natureza criada, mas sobre também a igreja através da sua obra reconciliadora. Paulo, então, no versículo 18, começa dizendo: ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele também, ele quem? Jesus. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não somente o universo, não somente a criação encontra o seu começo, o seu fundamento, a sua continuidade e fim em Cristo, mas também a igreja. Agora, Paulo começa a mostrar a relação de Cristo com a igreja. Que assim como Cristo é o autor do universo, da natureza criada, da criação natural, também é a cabeça da nova criação, a igreja. Paulo está dizendo que assim como todo poder criado, visível e invisível, está submisso a Cristo, nada e ninguém pode partilhar, coparticipar ou usurpar, tomar posse do seu lugar no culto e na vida da igreja. É o que ele diz ali em Efésios capítulo 5, versículos 23 e 24. Paulo diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Paulo está dizendo nesses versos que Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. E agora no versículo 24 ele diz que a igreja está sujeita a Cristo. Assim como a natureza criada, o universo criado, a igreja também foi criada, nasceu no coração de Deus, foi implantada por Cristo Jesus, e a igreja está sujeita, submissa à cabeça que é Cristo.
Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, depois daquele diálogo de Jesus com seus discípulos sobre o que as pessoas estavam falando a respeito dele, e a resposta foi: uns dizem que tu és o profeta, Elias, ou até João Batista. E então Jesus pergunta para eles: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, então, assumindo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, virando-se para Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E então Jesus declara o início, o fundamento da igreja em cima dessa afirmação de Pedro. Jesus diz: e digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: Pedro, sobre esta pedra. Claro que esta pedra não é Pedro. Jamais o Senhor edificaria sua igreja sobre uma pessoa pecadora como Pedro. Porque nós vemos, inclusive, que o próprio Pedro atesta isso. Isto é, que ele, Pedro, não é a pedra. Na sua primeira carta, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 6, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 6, Pedro diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Pedro está dizendo, se vocês conhecem, já experimentaram que o Senhor é bom, então chegai-vos a Ele. Ele, Jesus, é a pedra angular, a pedra eleita e preciosa, a pedra de esquina, a pedra que é o fundamento de toda a criação em termos de igreja. Por isso Pedro diz: chegai-vos a Ele, o Senhor, a pedra viva, a pedra angular, a pedra eleita e preciosa, e quem nela crer, essa pedra, essa rocha que é Cristo Jesus, não será desapontado. Mas, ainda nesse verso do capítulo 16 de Mateus, no versículo 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja nunca foi de homem algum. A igreja é de Jesus. A igreja foi edificada, fundamentada por Jesus. Portanto, a igreja é dele. Por isso vemos tanto problema com relação a esse entendimento. Paulo, então, fundamenta essa doutrina quando escreve aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 e 11, ele declara: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre esse alicerce. Mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu lancei o alicerce, o fundamento da igreja, aí em Corinto, e ninguém pode colocar outro fundamento, porque já existe um, e só existe um fundamento. Ninguém pode lançar outro, além do que já está posto. E o fundamento da igreja, o alicerce, a base, a pedra angular, eleita e preciosa da igreja, é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, enviando uma carta a Laodiceia, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando com uma igreja que achava que ela tinha todo o poder, que achava que tinha tudo que uma igreja deveria ter. Mas a coisa principal que deveria estar dentro da igreja que não estava, era Jesus. Jesus estava do lado de fora. Todas as programações, tudo que era feito dentro daquela igreja, era feito simplesmente por programações, por cumprir compromissos. Desculpe, mas sem a unção, sem a direção do Espírito Santo, sem a presença de Jesus Cristo dentro da igreja. O que Paulo está dizendo, como aquilo que eu posso entender ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é que a igreja pertence a Jesus e que igreja é obra de Deus e não manobra de homens. A igreja não prospera, não caminha enquanto a cabeça não for Jesus Cristo, enquanto não estiver sendo dirigida, direcionada por Jesus Cristo. Eu fico imaginando a paciência de Deus em querer que o homem entenda o que é igreja e como, de maneira lúdica, fácil de entender, como bom pedagogo que o Senhor é, ele desenha a igreja por intermédio de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros do corpo, ou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm nenhuma necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela.
Para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu falei no início, 1 Coríntios 12, de 12 a 26, mas na realidade eu li até o versículo 27. Usando essa figura de que a igreja é um corpo de membros interdependentes, Paulo propõe a ideia de que Cristo é a cabeça, não somente no sentido de que é a parte mais importante do corpo, mas que dele, do próprio Cristo, advém toda a força, a autoridade do corpo. Mas o versículo 2, ou melhor, o versículo 18, ele também diz, ele também é a cabeça do corpo, que a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Paulo está dizendo que através de sua ressurreição, Cristo tornou-se o primogênito da nova criação. Para quê? Para que em tudo ele tenha o primeiro lugar, a primazia, a preeminência, tanto nas coisas visíveis, na ordem natural, como nas invisíveis, na ordem espiritual. Paulo desenvolve esse tema de maneira clara quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 20 a 23. Ele diz assim: mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Paulo está dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos para confirmar e garantir a ressurreição de todo aquele que nele crê. Como está no versículo 17 desse capítulo 15 de Coríntios, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Cristo foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorioso, ressurreto, transformado, corpo esse que todos aqueles que nele creem herdarão um dia. Mas o versículo 19, ele diz: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Entendemos plenitude como totalidade, aquilo que está completo, perfeito, aquilo que está inteiro, que não falta mais nada. A plenitude é isso, é algo completo em si. O que Paulo está dizendo é que nele, isto é, em Cristo habita a completa medida da divindade, toda a medida, a plenitude da divindade se encontra em Cristo Jesus. Na sua obra redentora, vemos então a plenitude da ação divina habitar, morar permanentemente em Cristo Jesus. Assim, a totalidade dos poderes divinos foram delegados a Jesus. Ele é o próprio Deus, só nele habita a plenitude de Deus. E o versículo 20, Paulo vai dizer: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paulo está dizendo, e havendo feito a paz, como essa paz foi feita? Ele está dizendo, pelo sangue derramado na cruz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o escritor sagrado registra que, e segundo a lei,
Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. O teu pecado foi perdoado, lavado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus, a tomar o meu lugar, o teu lugar, não somente me redimiu, não somente te redimiu, mas também, conforme 1 João capítulo 2, versículo 2, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, isto é, ele se tornou a cobertura. Ele, Jesus Cristo, ofereceu o único sacrifício que pôde afastar a ira de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando lemos João 3:36, nós vemos que quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele, porém, que se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, ele está dizendo que a ira de Deus, que pesava sobre o meu coração pelo meu pecado, foi apagada com um único sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz. E que somente através desse sacrifício eu posso ter paz com Deus, pois através do seu sangue eu sou justificado, você é justificado. Deus me torna justo diante dele, Deus te torna justo diante dele, como Paulo declara de uma maneira bem interessante no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o sangue de Cristo derramado na cruz é que permite o perdão do meu pecado, do teu pecado, restaurando assim, apagando a ira e restaurando a minha paz com Deus. Mas o versículo continua dizendo: e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo o quê? Todas as coisas que estão na terra como as que estão no céu. O que o texto sagrado diz que nós temos acompanhado é que Jesus criou todas as coisas para si, e somente por seu intermédio todas as coisas poderiam ser reconciliadas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, Paulo diz o seguinte: mas todas essas coisas, o versículo anterior, o versículo 17, só uma parênteses aqui, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, uma nova geração, uma nova criação. E aí, então, os versículos 18 e 19, Paulo vai dizer, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou, e confiou a mim, confiou a você, o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, não levando em conta as transgressões, e nos encarregou a mim e a você da mensagem da reconciliação. Deus em Cristo Jesus estava ali na cruz providenciando o perdão do meu pecado, do seu pecado, e na sua ressurreição providenciando a eternidade com um corpo glorificado como o corpo de Cristo Jesus. Existe um dito popular que diz: religião não se discute,
Na realidade, eu estava pensando, na realidade nem pode ser motivo de discussão, pois para que haja um debate sobre um tema, é necessário que haja pelo menos dois pontos distintos, adversos, para que haja esse debate. No entanto, o que nós vemos é que quando se pensa em religião, só existe um ponto, não existe outra religião, só existe uma religião verdadeira, e essa religião é Jesus. Eu parto da premissa que a palavra para religião vem do latim religare, que significa religar, isto é, ligar novamente no sentido de retornar às origens, ou seja, ao Criador. Então a religião significa aquilo que estava desligado foi novamente ligado, e o que estava desligado, o homem de Deus por causa do pecado. Então Cristo, ao morrer na cruz, ele tornou possível essa religação. Então, não existe nenhuma outra religião. Existem muitas denominações, mas religião só existe uma, verdadeira. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A Bíblia declara que não existe nenhum outro nome pelo qual o homem possa ser religado a Deus. Isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Vou ler o versículo 11 para que possam entender. Mais uma vez, Pedro está dizendo: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe. Só Jesus pode operar a reconciliação, a religação do homem pecador com o Deus amoroso e criador. Ele diz, tanto as que estão no céu, tanto as na terra, como as que estão no céu. Após a queda do primeiro Adão, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Diz: e disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Mas com o advento do segundo Adão, isto é, Jesus Cristo, como está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 45, diz a palavra de Deus: assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, Jesus, espírito que dá vida. Deus remove a maldição da criação, reconciliando-a consigo mesmo. É o que a palavra de Deus diz, nos ensina na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículos 19 a 21. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está profetizando aqui nesse texto que, apesar de o primeiro Adão ter pecado, e através desse pecado
a natureza, a criação ter sido amaldiçoada, através de Jesus Cristo, o Senhor vai estar reconciliando, restaurando, removendo toda a maldição da sua criação. Eu gostaria, então, de concluir essa reflexão dizendo que Paulo está me ensinando através desse texto que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias, eu preciso ter uma plena compreensão da divindade de Jesus e sua soberania, sua supremacia sobre a igreja, que foi conquistada através da sua obra redentora e reconciliadora. Por isso, aprove ao Pai que nele, em Cristo Jesus, habitasse toda a plenitude, a completa medida da divindade, colocando o Senhor Jesus como a cabeça do seu corpo, a igreja. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus possa estar dando continuidade ao entendimento desse texto ao teu coração. É o meu desejo, é a minha oração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento em que paramos no meio deste culto, desta prestação de serviço ao Senhor, desta declaração de amor e de gratidão por tão grande salvação. E o desejo, Pai, do meu coração é que haja em cada coração daqueles que são teus uma perfeita compreensão de que Jesus é Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do Senhor, mas não somente ele é o criador e sustentador de toda a natureza, de todo o universo, mas também ele é o fundamento, é o criador e o sustentador da sua igreja. Pai, que cada servo teu possa compreender esta verdade e entender que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e ele vai estar conduzindo a sua igreja, mesmo nesse momento tão difícil que estamos passando. Mas a igreja, a obra do Senhor continua, porque ele não somente edificou, mas ele conduz a sua igreja de acordo com a sua vontade. Abençoa, Pai, cada vida, cada família. Dirige-nos, Pai, durante esta semana que se inicia e que, se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira estaremos mais uma vez juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.
existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Pois apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me,